Pessoal, já coloquei aqui, né, o capacitor no lugar e ficou assim, certo? Conferi bem as trilhas aqui, né? Essas não é toda a placa que pode machucar aqui, é só ter cuidado na hora. Então aqui conferir se essa trilha aqui, se essa trilha tá inteira, né? Bem direitinho. Normalmente eu uso aqui uma lupa, uma lupazinha de bolso, né? Que ela ajuda bastante aqui, ó, na na verificação das trilhas, né? Então você olha aqui, está tudo certinho. Beleza, estando tudo certinho, vamos para a próxima etapa, né? Que vai ser preparar essa parte aqui onde vai receber. Nessa parte aqui onde a gente arrancou o 390 ohms resistor, a gente vai colocar agora o, o capacitor, né? Vamos colocar o capacitor, onde uma das pernas a gente já deixa já no ponto aqui, ó. Vai fazer o seguinte, vai ficar nessa posição, uma das pernas vai entrar aqui, ó, no antigo furo, né? Então a gente vai ter que dar uma limpada nesse furinho aqui, né? E a outra perna aqui a gente vai conectar ela encostada nesse resistor aqui, que vai soldar legal. Então vou dar o pause aqui. Então, pessoal, normalmente quando eu vou fazer aqui a solda, né, desse componente, e aí eu faço o que? Eu limpo aqui, né? Você limpa todo essa resina que tem nesses cantos que você vai soldar, dá aquela raspada lá, né? Já fiz isso, mas vou demonstrar aqui só para a solda pegar. E aí você vai dar vai soldar aqui até aqui, né? Você vai levar essa parte aqui, vai cortar aqui o excesso, né? Tirar o excesso. Tudo bem? Olha lá. Você vai botar aqui. E essa outra parte aqui, sempre, né? Eu boto o capacitor aqui no lugar e vou entortando ele aqui para ficar bem retinho aqui o com esse carinha. Antes eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto com o estilete, dá o lado cego do estilete aqui, dá uma raspada aqui só para o metal ficar mais limpinho aqui e grudar melhor a solda, né? Tá vendo? E fica melhor para pegar a solda. É isso aí. Vou dar o pause aqui e já vou soldar e mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, nessa hora aqui, né, eu dou uma apertada aqui nessa placa. A gente faz assim, dá para segurar aqui com a pinça e dar uma apertada para que é, esse pino acabe ficando bem coladinho aqui, né, na placa durante a solda, e também para a gente não queimar o dedo, né, usar a pinça sempre é bom. Então ficou assim, ó. Opa, muito bem. Ficou assim, ficou ótimo. Soldei bem aqui. Pronto, ficou desse jeito. Então já temos aqui a primeira etapa do diodo 4007, já está cortado, né? Ele aqui, aí aqui ligado nesse resistor na entrada já que ele fica conectado aqui no AC2, né? Passa por aqui, vem por aqui, cortou o resistor, ou cortou o diodo, ótimo. Conectou aqui no resistor o capacitor, né? Ele não tem polaridade para quem está iniciando do zero, né? E aprendendo eletrônica, fica tranquilo que ele não tem lado para colocar. Pegou a perna dele que sai aqui, né? Naquele furinho lá do resistor, ligou direto nesse triac aqui, certo? Não tem problema ligar aqui no triac. Ok. E agora vamos trabalhar aqui nesse ponto que a gente limpou aqui bem no início, né? Vamos botar uma ponta do diodo aqui e a outra aqui. Então, galera, normalmente antes de eu soldar o diodo lá,
eu gosto de colocar uns pingos de soldas, né, um pouco de solda nas perninhas deles, porque aí você, na hora de colocar ele lá na placa, né, fica melhor, sabe? Para fazer a soldagem, né? Então você, quando for colocar ele nessa posição aqui, certo? Ó, ele vai ficar nessa posição. E aí já tá com solda, fica melhor para a solda pegar, né? É isso aí. Vou dar o pause aqui de novo e volto já com ele. Pronto, galera. Aí após, né, a soldagem aqui ficou excelente. A solda ficou de primeira. Às vezes, quando eu quero que a solda fique mais lisinha, mais brilhosa, eu acabo melando a ponta da solda, eu acabo enfiando lá dentro da latinha lá, né? E aí encosto lá levemente. Então depois disso, fica lá uns resíduos, né, de, de tudo, né? De solda, de resíduo da resina da placa, né? Aí você dá aquela limpada, né? Com álcool. Normalmente eu pego o álcool e derramo algumas gotinhas na própria escova. E aí é que eu faço a limpeza lá. Tá vendo aí? Já dá uma outra cara, né? Você consegue ver melhor as soldas. E para ficar legal, né? Você faz aquela velha conferida, né? Você compra uma lupinha dessa aí, é muito bacana. Tá vendo aí, galera? Ó. Você dá aquela conferida com a lupa de perto para ver como é que tá, né? Se não ficou de repente aí alguma coisa aí, uma trilha partida. Mas para conferir o lance das trilhas, eu aconselho usar o multímetro, né? Na escala de BIP aí, né, de continuidade. Ficou excelente a solda aqui, né? É muito importante que nesse ponto aqui, galera, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. É muito importante que neste ponto aqui, ó, essa parte aqui, né? Deixa eu ver aqui, bem aqui, não pode encostar aqui, ó. Esses dois pontos são separados. Então você tem que estar sempre, né, com certeza que esses dois pontos aqui eles não estão juntos, tem que ser separado, galera, viu? Então é bom sempre você dar aquela verificada, entendeu? Para não correr o risco. Tá vendo aí, ó? É separadinho, separadinho. Muito bem. E sim, aqui, diodo, tem alguns diodos que a nomenclatura deles é meio fácil de apagar, né? Então só para lembrar, vocês vão ter que colocar o diodo nessa posição, tá? Onde tem esse anelzinho, para quem não sabe, você deve colocar nessa posição. Tá bom? É isso aí, galera. Então é sempre observar bem a polaridade do diodo, que senão não vai dar certo, não vai conduzir, não vai ter lá os 5 volts, né? Então o catodo, né? Esse lado listradinho é o catodo e esse lado, né? O lado do estadinho é o lado que você deve botar em direção à bobina, que é o catodo, e o outro lado é o anodo. Então é aí que vai estar os 5 volts. Quando você for fazer as medições, colocar ela nessa posição e botar lá o multímetro aqui nesses dois pinos, você vai ver que lá vai ter nessa faixa aí dos 4,5 a 5,5 volts, tá bom? Então vamos agora, né, para conclusão, né, do nosso conserto. Já fizemos aqui a primeira etapa, corte do diodo, cortamos o resistor e colocamos no lugar dele aqui o nosso capacitor poliéster 2.2, né? Se na sua região for 110 a energia, já sabe, tem que colocar um capacitor com a capacitância um pouquinho maior, né? No caso, aconselho colocar esse, ou se não tiver o jeito, colocar um
do lado do outro. Você remove esses dois capacitores aqui e vai abrir mais espaço. Então, a ideia é você ter o mínimo possível, né, de trabalho e também tentar, né, não mexer muito na placa, porque essa aqui sem o silicone é mais fácil de a gente fazer o trabalho nela. Já as outras já vai ser já um pouco mais delicado, né? Você ter todo o cuidado para não rasgar a placa, que fica aos olhos do cliente não fica agradável se você rasgar muito a placa. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui é um caso, né, de uma placa que deu problema, né, na fonte original, e aí para trabalhar nessa fonte do método original, você vai ter que fazer um corte maior na placa, né, nessa parte da resina dela. Então, aqui nesse caso aqui ficou meio feio, né? Então vai gastar até um pouco mais de silicone para fazer para poder tampar. Normalmente, depois que eu faço esse conserto, se você não tiver o silicone, você pode aplicar. Tem o acabamento. Eu costumo usar esse silicone aqui, que ele é muito bom em relação à transparência. Se você tem que aplicar e espalhar rápido, porque senão ele começa a ficar embaçado. Então, se você aplicar e espalhar rápido, ele fica incolor. Mas depois também você pode usar a simples base de unha, né? Normalmente eu uso a base de unha. Por exemplo, eu passo essa base aqui, né? No caso aqui da plaquinha que a gente acabou de consertar. Resumindo, gente, esta placa aqui já está pronta, certo? Aqui já está no ponto já de usar. Após o conserto, a gente vai fazer aqueles testes lá, né, que para ver se está saindo as tensões aqui. Se você quiser dar um acabamento final, você pode passar aqui em cima lá dos componentes. Você pode passar aqui para compensar lá, né, a parte que a gente removeu, né, bem lá no início, lembra? A gente raspou e tudo mais, né? Você passa aqui essa base, ela é isolante também, né? Ela seca rápido, então é interessante. Você pode passar sem medo, não vai ter problema. É melhor do que nada, isso eu lhe garanto, viu, pessoal? Então você passou aqui, isolou, pronto. Ficou bom, excelente. Agora, se você tiver a resina original e quiser comprar a resina original e passar, também vai ficar excelente. Se quiser passar um verniz na placa inteira, só, claro, ter cuidado para não melar, né, os pinos aqui de encaixe. Também vai ficar bom. Então, pessoal, agora nessa placa com silicone, você só precisa fazer esse corte, certo? É o mesmo procedimento lá, a diferença está só nesse corte, né? Você vai fazer um cortezinho aqui, caprichado, né, com estilete, certo? Fazer lá separar aqui a trilha aqui, ó, bem no meio, né, ó, certo? Não precisa rasgar a placa, né, daquela forma lá que eu mostrei para vocês, né? Que no caso é essa aqui, né? Então, assim, você fez esse cortezinho aqui, pronto, olha lá. Abriu aqui um cortezinho aqui do lado, né, ó, para a perna do capacitor entrar aqui nesse furinho aqui, né? Colocou uma perna do capacitor aqui, como a gente fez, né? Entrou aqui, tudo igual a primeira, igual que a gente acabou de consertar, né? Tortou aqui a perna do capacitor, botou lá no resistor. Quando for cortar aqui, no caso aqui, né? Você já vai, ó, colocar lá. Você pega aqui o alicate, você comprando um alicate desses aqui, ou mesmo um de unha que tenha isso aqui, a ponta bem afiada, você vai lá, conecta lá, dá um toquezinho, ó. Só conecta pega o alicate e empurra ele lá e ó, tá vendo aí?
Pronto. Aqui, ó, já deu um beliscão lá, entendeu? Então aqui já o diodo aqui já foi, né? Mas se quiser caprichar mais, você vai lá, ó. Pronto, ó. Certo? Então aqui com certeza esse diodo aí já não vai mais conduzir, né? Certo? Então é isso. Você confere bem se o diodo tá mesmo cortado, né? Para não acontecer aquele fenômeno lá do capacitor que estoura, né? Estufa ele. Pronto, ó. Levantou. Não precisa você escavacar muito a placa, não. Pronto, aqui nem parece que foi mexido, né? Então, conferiu, viu direitinho. Se tiver aquela lupinha lá bacana, ó lá, dá pra ver que é uma beleza. Tá vendo aí como tá separada a trilha? Pronto, conferiu, botou lá o capacitor daquele jeito lá que eu mostrei pra vocês, né? Soldou ele aqui, entorta na posição, botou aqui. Esse corte aqui é justamente para esse momento aqui, viu, galera? Botou lá, né, ó. Aqui tá entupido, né? Mas colocou aqui, você vai entortar lá, ele vai entrar, corta do tantinho certo que vai entrar aqui dentro do corte, né? E pronto, soldou um ponto lá no cantinho aqui e outro ponto aqui, como a gente fez na primeira, né? Aqui, não esquecer, né, de cortar a trilha lá, né, pra dar certo, senão não vai dar certo. Tem que cortar pra gente cancelar parte, né, essa trilha aqui, ó. Não esquecer de fazer o corte aqui. Bota um pouquinho de solda aqui, um pouquinho de solda aqui e um pouquinho de solda aqui. Pronto. Quando for tirar esse capacitor aqui, tem um detalhe. Quando for tirar esse capacitor do outro lado, eu aconselho você vir aqui com a ponta, com a lâmina do estilete e apertando aqui, ó, de lado, né? Para preparar aqui na hora de arrancar o capacitor, entendeu, gente? Que fica melhor. Você vai lá, ó, vai abrindo caminho, entendeu? Quando você limpar lá você limpa aqui o capacitor, quando você começar, fizer isso aqui nele todinho, aí quando você tirar lá a solda, bota a solda nova para ficar mais fácil, né? Se você não tiver um sugador, né, um sugador como esse, por exemplo, para sugar lá a solda que você acabou de colocar, a solda nova, você vai fazer o que? Se você não tiver, é a última opção mesmo. Você coloca aqui, ó, coloca o dedo aqui, coloca o dedo aqui, pega lá o ferro de solda lá, ó, do outro lado e começa, entendeu? Vai puxando com o dedo nessa direção, para baixo. Depois faz o contrário, puxa ele para cá, ó, com o dedão, você empurra ele com o dedão em direção à bobina pretinha aqui, ó. Você vai empurrando ele, certo? E ele vai soltando, ó, devagarzinho, entendeu? Aí você vai fazer o mesmo percurso aqui. Se der para tirar logo aqui, melhor, que aí evita de quebrar lá aquela trilha, né? Aí você vai tirando com cuidado, ó, com cuidado. Pronto, ó. Você puxa aqui, pronto. Tirar aquele excesso, esse excesso que fica aqui, né? Você limpa também o excesso que vai ficar dentro lá do corte. Ó, aqui saiu perfeito, não teve problema, ficou ótimo, né? Ó, você vê, ó, então aqui já tá no ponto, né? Depois que você pegar a prática, gente, ó, você vê que lá atrás, ó, né, ele tá livre. Então deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Você pode pegar já o próprio capacitor.
pode pegar o próprio capacitor e já testando já lá, ó, já está livre aqui, né? Já pode colocar lá para ir testando. Olha lá, encaixa perfeitamente, ó. Vendo aí, galera? Então é isso, né? Coloca sempre antes de soldar, gente, confira se a polaridade, nesse caso aqui tem polaridade. Então se confere logo, sempre o negativo tem que estar desse lado aqui, entendeu? Se caso tiver quebrado lá as trilhas, aí você vai ter que fazer um corte um pouquinho maior, né? Aí tem que descer um pouquinho mais para cá para poder compensar e aí dobrar, né, as trilhas. É isso. Então você já tá craque, né? Você já entendeu? Essa é a parte da fonte. Resolvido. Fonte resolvida. Terminou, fez os testes daquele jeito que a gente já ensinou como testar uma placa boa. E agora vamos aprender a testar esses carinha aqui, né? Os triacs. Então vamos lá.